Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto É, o podcast do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. E hoje o assunto é gestão do tempo. E para conversar conosco sobre este tema, a gente recebe aqui os professores da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do campus João Pessoa, do IFPB, Ailton Dutra. O prazer grande estar aqui, pessoal. Professora Rebeca Sá. Olá, é um prazer estar aqui também. E professor Robson Oliveira. Oi, Tiago, tudo bom? A BBC News publicou uma pesquisa canadense interessante. Dinheiro gasto para ganhar tempo compra felicidade, diz estudo. A matéria diz o seguinte: um experimento mostrou que indivíduos se sentiam mais felizes quando gastavam $40 para ter mais tempo à disposição, como, por exemplo, pagando alguém para cuidar de determinadas tarefas domésticas, como cozinhar ou fazer faxina, em vez de gastar dinheiro em bens materiais. Psicólogos explicam que o estresse por conta da falta de tempo reduz o bem-estar e contribui para a ansiedade e para a insônia. Isso aqui é o que diz a matéria da BBC News. Então, pessoal, diante disso aqui, a pergunta que eu faço é a seguinte: e para quem não tem dinheiro sobrando, ou então para quem não quer gastar dinheiro com isso, tem como economizar tempo, ganhar tempo? Apesar de que seja uma coisa tão importante, mas na realidade, quando a gente fala de gestão de tempo no todo, a gente entende a importância de você conseguir ser eficiente quando você é eficaz. Essa é uma relação que a gente aprende o tempo todo em gestão. Os alunos de gestão, quase todas as disciplinas de gestão, trabalham muito essa discussão, o que é eficácia, o que é eficiência. Na realidade, a eficácia é você escolher a coisa certa. Porque, na realidade, você sai de casa todo dia com muitas coisas para escolher. Eu estou com várias tarefas para fazer. Você chega na empresa e ainda tem outras tarefas que aparecem. E aí você diz, meu tempo não é suficiente para fazer tudo isso. Aí você parte, para a priorização. Você tem que saber o que é mais importante naquele momento, para que você, naquele seu tempo, você consiga fazê-lo. E é nesse momento que você é eficaz. Isso é a verdadeira, no meu entendimento, é o verdadeiro conceito de eficácia, você escolher a coisa certa. Porque você podia escolher a coisa errada, entre você não saber priorizar, e não adianta fazer uma coisa que não era melhor, e o resultado não ia ser o melhor, um dos melhores para você, né? Mas eu compreendo a forma completa do que significa a gestão de tempo. Quem não tem dinheiro para delegar as atividades, deve fazer isso que o professor Dutra acabou de falar, que é a priorização. Só que não é uma tarefa tão simples, muitas pessoas se confundem na hora de priorizar o que deve fazer. Então, existe uma matriz que é muito simples, que se você colocar matriz urgente importante no Google, com certeza vai aparecer, que ela fala que você deve dividir as suas atividades em atividades que são urgentes e importantes, e que são importantes, mas que não são urgentes. O primeiro passo seria esse: é você estabelecer dentro das suas prioridades o que é muito importante para você e que tem prazo para ser feito. Em seguida, você vai entender o que é importante, mas que não tem prazo, para que você possa planejar essa atividade e não chegue num nível de urgência. Também é importante entender o que não é importante, mas que é urgente. São atividades circunstanciais do dia a dia. Às vezes uma pessoa da família precisou ir ao médico, às vezes uma ligação de última hora, algo no trabalho, uma lâmpada queimou, coisas que acontecem na vida das pessoas. E também tem aquelas coisas que nem são urgentes, nem são importantes, como fofocas, perda de tempo no trabalho, redes sociais, conversas aleatórias. Não as redes sociais naquele momento que a gente está trabalhando, claro, né? Mas naquele momento que a gente está nas correntes dos amigos, vendo vídeos, que são momentos que devem acontecer para a gente fazer esse equilíbrio, né, da vida pessoal e profissional, mas não no momento que a gente está trabalhando. Interessante, professora Rebeca, essa ferramenta que você apresenta aqui, né? Eu tive uma visão muito clara sobre essa questão de que isso tudo está em função de uma coisa única de todos nós, que é 24 horas por dia. Zaidan, você não tem um minuto mais do que eu nisso. E nem Bill Gates tinha. Então é muito interessante você pensar. Todo mundo tem 24 horas. Isso é uma equiparação. Agora, o que é que eu faço nas 24 horas? Eu durmo 8 horas. Eu sou produtivo 8 horas de trabalho. Eu tenho as outras 8 horas para fazer minhas coisas. Almoçar, levar menino na escola, seja o que for, ir nas redes sociais, tal. Então a gente precisa partir desse pressuposto de que a gente tem um tempo exato e que dentro desse tempo a gente precisa fazer esse equilíbrio do que é que eu uso, do que vai ser feito. E a ferramenta que a professora apresenta é show, porque diz que eu tenho coisa que é urgente e que eu tenho que fazer agora, mas tem coisa que é importante, mas não tem urgência, eu posso fazer isso daqui a 2 dias. Então você se enganaria colocando uma prioridade com essa tarefa, por exemplo,
quando poderia entregar isso daqui a 2 dias. Mas o que você tem de urgente tem que fazer agora. Então é isso, o entendimento que eu tenho de gestão de tempo é isso. É você saber fazer esse equilíbrio, saúde, toda a parte que você busca para você, seu lazer e ser muito produtivo, né? Inclusive como uma forma de controlar a ansiedade, né? É saber o que é importante, mas também saber o tempo certo de fazer essas atividades, né? Para não gerar aquela ansiedade de que eu preciso fazer isso, mas a gente pode delegar aquilo para um momento segundo, né? Em um outro momento. Interessante o senhor comentar sobre essa ansiedade, professor, que em aulas e pesquisas existe uma pessoa que é referência, né, no nosso país, que é o Christian Barbosa, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, que ele é um especialista, ele se intitula especialista em produtividade, e a intenção dele é mostrar ferramentas de gerenciamento do tempo. Então, uma discussão que ele fez muito interessante foi sobre a procrastinação e o estresse que está relacionado ao trabalho. A procrastinação é algo inerente ao ser humano, não tem como eliminar. A gente pode apenas evitar que ela se torne algo super importante em nossas vidas. Então, a gente deve fazer essa priorização das atividades para saber o que fazer. Entretanto, hoje, nós supervalorizamos atividades que são urgentes. Isso é uma discussão interessante. Quando a gente escuta alguém falando, a gente percebe que isso realmente acontece. A gente tende a deixar as nossas atividades que são importantes para a última hora, para que a gente faça com que elas sejam urgentes. E dessa forma, a gente sempre esteja na correria, aperreado, tentando resolver, porque isso supervaloriza, parece que a gente está muito ocupado e que a gente é muito bom e precisa muito sempre fazer alguma coisa. Isso quer dizer o seguinte, não quer dizer que uma atividade que é importante e não tem urgência, você também tem que deixar para a última hora. Isso. Porque ela vira uma urgente nesse momento que você não vai dar conta, né? Exatamente. Então é muito interessante. Uma coisa que eu penso muito sobre gestão de tempo é a própria condição de você ter um equilíbrio nisso. Você conseguir exercer na sua vida esse equilíbrio. Eu sempre digo que dentro de você gerir seu tempo, tem duas situações que você precisa trabalhar muito bem. Uma é ser paranoico, ter paranoia. Você ser elétrico para fazer as coisas que tem que fazer e você planeja muito bem e tal. Você tem que ter uma paranoia. Você não pode não ser paranoico. Ao mesmo tempo, você tem que ter momentos que você tem que ser complacente. Tem que deixar as coisas acontecer, porque não adianta também morrer por aquilo ali, tal. Então, esse para mim são duas situações de inteligência emocional que você tem que trabalhar com a questão de gestão do tempo. Ser paranoico, quando você sabe que tem que entregar e tem tempo, tem prazo. Por exemplo, você tem um relatório para entregar, a empresa diz que você tem que entregar esse relatório até meio-dia de amanhã, você tem que entregar até antes. Aliás, eu sugiro que entregue antes. Porque alguém que recebe esse relatório deve ter um prazo para fazer outra entrega. E assim funciona. Aí isso é a paranoia. Você tem que ter toda essa estratégia. E a complacência você tem certos momentos que você está vendo que sua correria é tão grande que está prejudicando sua saúde. Você não teve um tempo mais para caminhar, você não teve um tempo mais para sua família, para brincar com seu filho. Aí você diz, velho, manda aí para as cacuia tudo, mas eu vou sair com meu menino, eu vou para o cinema com meu, né? Eu vou arrumar esse tempo. E a gente arruma, se a gente quiser. Está dentro de uma gestão, né? Essa correria que a gente comenta tanto, que todos vivemos, né? Seja um dia, seja uma semana, seja sempre. Essa correria, na verdade, é a falta da gestão do tempo, né? A gente está nessa correria porque a gente não consegue dividir as atividades de modo que a gente consiga esse equilíbrio que o senhor está comentando, professor. Que é o equilíbrio entre a vida pessoal, o trabalho, né? Que está dentro, a família, a nossa condição espiritual, de saúde, condição física. Então, tudo isso junto forma todos os aspectos da nossa vida. Tem muita gente que diz que não cuida da saúde porque não tem tempo, né? Exatamente, porque essa ponta, né, da nossa vida, a gente fala que a nossa vida é feita de pontas, que são vários lados que juntos formam o equilíbrio do ser humano. E um lado deles é a condição física, que está a saúde mental e física, né? Então, a gente precisa equilibrar isso. Por falta da gestão do tempo, a gente está sempre nessa correria. Não tem tempo para ir ao médico, não tem tempo para fazer um exercício físico, não tem tempo para uma alimentação saudável. E, na verdade, é a falta de organização pessoal. Bom, com esse alerta da professora Rebeca, a gente encerra o nosso programa de hoje. Eu agradeço os participantes que estiveram conosco aqui, os professores Ailton Dutra, Rebeca Sá e Robson Oliveira.
Para entrar em contato com a gente é só entrar no nosso site ifpb.edu.br ou então a gente se vê aqui no campus João Pessoa do IFPB na Avenida 1º de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto é uma realização da Coordenação de Audiovisual do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. O roteiro e a apresentação é de Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!